pessoal que segue o canal Espirituosos, temos uma grande surpresa para vocês. A gente vai entrevistar agora a equipe do filme Wagner de Assis, Sandra Corvelloni, Leonardo Medeiros, Marcelo Souto Maior. Vem com a gente. Vem com a gente. Qual é a diferença de trabalhar em qualquer outro filme e trabalhar em um filme que é espírita? Em relação aos desafios de se trabalhar, a criação de um personagem, ou se funciona exatamente da mesma maneira? Vou passar essa resposta para a Sandra, porque para mim é exatamente igual. A abordagem é a mesma, a seriedade com que a gente faz o trabalho é a mesma. E a gente assim não está nesse filme defendendo nenhuma bandeira, né? Só estamos tentando trazer coerência para um personagem histórico. Então assim, eu fico muito feliz com a reação dos espíritas, porque ninguém se sente traído, né? Parece que o Kardec realmente, né, o trabalho que está apresentado ali é de uma figura coerente com o que os espíritas esperam dele, mas assim, a nossa abordagem, eu acho que ela é igual. Eu acho que tem a responsabilidade de você recriar, né, de uma certa forma. Tem milhões de filtros, né, de tempo, de história, de reconstituição histórica, tudo isso escrito por uma outra pessoa, dirigido por outra pessoa, arte, né? São muitas pessoas que se juntam para contar a história de uma pessoa que existiu, né? Um casal que existiu e esse nome fortíssimo, Kardec. Então é uma grande responsabilidade você fazer um trabalho, porque as pessoas conhecem essa pessoa. É diferente de fazer um personagem que é ficção, né? Mas a abordagem para o trabalho é a mesma, né? É importante a seriedade em todas as áreas. Então, quanto mais profissional, quanto mais profunda for a pesquisa da arte, da fotografia, da direção, dos atores, do roteiro, do som, melhor essa história vai ser contada. Então, é uma abordagem totalmente profissional, cinematográfica, né, como qualquer outro trabalho. E para mim também é a mesma coisa. Eu não fiquei pensando em nenhum momento, ai meu Deus, o que vão achar da minha Amélie? Não. Vamos contar essa história da melhor forma possível. Eu acho que também assim, da equipe inteira você pode conversar com todos, né? Eu acho que isso também é uma perspectiva espírita, né? Não tem ninguém o desejo de doutrinar ninguém. Está simplesmente se apresentando a história como ela foi. Mesmo da forma como Wagner dirigiu, né? Sim. A gente tem um respeito que você tem que ter, né? Com o trabalho, com a história. E esse respeito é o mesmo em todas as histórias, né? E claro, essa história tem algumas sutilezas assim muito interessantes e muito bonitas, né? E para o movimento espírita, para os espíritas do Brasil e do mundo, para você, qual é a importância desse filme para esse movimento, para essas pessoas? Eu acho que o filme é uma tremenda oportunidade, da gente pensar na nossa origem como movimento, 2, de relembrar questões que foram sendo perdidas ao longo do tempo, rever outras questões, de pensar no Kardec como um ser humano, com uma missão especial, mas como um ser humano, e de ver o quanto isso é atual, e de ver o quanto isso pode reverberar nos dias de hoje. Eu digo que o filme é uma história sobre o passado, mas que projeta muita coisa para o futuro. Então, a gente faz o filme para contar bem a história e deixar com que o filme faça o trabalho a partir daí. Eu não sei como é que o movimento vai receber o filme, as coisas que vão ser derivadas disso, os debates, as reflexões, as críticas, e etc., mas a nossa expectativa é que a gente possa provocar novamente reflexões e mais perguntas acerca, não só do homem Kardec, que é uma tentativa de aproximar a história do ponto de vista do ser humano, né? Enfim, mas do ponto de vista da doutrina. Quais são as próximas perguntas que a gente tem que fazer sobre a doutrina espírita? Quais são as próximas perguntas que nós temos que fazer sobre nós mesmos, enquanto participantes desse movimento, né? Eu sempre digo que as pessoas falam que a melhor coisa que você pode fazer pela doutrina espírita é sua divulgação, e eu não acho que não. Eu acho que a melhor coisa que você pode fazer pela doutrina espírita, com todo respeito ao Emmanuel, mas utilizando de palavras dele lá no Consolador, no capítulo chamado A Necessidade, a melhor coisa que você pode fazer é vivenciar esses conhecimentos de verdade. E ao vivenciar esse conhecimento de verdade, enfim, eventualmente você está indo em algum lugar ali pelo homem de bem, pelos
pelos lugares onde o Kardec esteve. E aí a divulgação ela acontece por si só. Quem está na frente disso são os espíritos ligados ao espírito da verdade, enfim. E a gente tem que, talvez não atrapalhar e tentar fazer o melhor dentro do nosso mundinho. E basta saber como é que isso reflete, né? Como é que isso repercute, né? E me diz o que te motivou a escrever essa biografia do Kardec? Essa biografia, ela começa, na verdade, quando eu escrevi a biografia do Chico, para eu entender o Chico Xavier, eu tive que entender Kardec. Porque eu brinco que o Chico é como se tivesse nascido com um manual de instrução. Ele seguia o livro dos espíritos, ele seguia o livro dos médiuns. Quando alguém vinha até ele com dúvidas sobre a própria mediunidade, sobre os fenômenos, ele dizia, na dúvida, leiam Kardec. Então eu tinha, desde esse tempo todo, muito material acumulado sobre Kardec. E nenhuma biografia jornalística foi escrita até agora. Então eu olhei e falei, olha, eu acho que chegou a hora de eu fechar esse ciclo. Eu que escrevi a biografia do principal discípulo de Kardec no Brasil, escrevo agora a biografia da principal referência desse discípulo. Então é como se agora esse círculo se fechasse. E gostaria de saber para vocês quais foram os maiores desafios em fazer esses personagens. O que foi mais difícil? O que foi mais difícil foi sustentar aquelas saias. Isso foi difícil no começo para mim. Eu acho que foi a coisa mais difícil, porque eu sou muito intuitiva e sou muito assim... Eu respeito muito o trabalho de todo mundo, assim. Então eu ouço o diretor mesmo, eu ouço as pessoas, eu olho para as pessoas que estão comigo em cena, eu me disponho a fazer as coisas, eu quero aprender com o outro. Eu gosto muito de trabalhar e eu gosto de trabalhar feliz. Então eu me disponho a fazer as coisas da melhor maneira possível. E nesse filme a gente se deu bem logo no começo, eu me dei super bem com o Wagner, com o Nonato também, que é o diretor de fotografia, que isso é muito importante, né? O Marcel também estava sempre lá com a gente, né, para tirar alguma dúvida. Então foi muito gostoso. Essa trajetória foi muito boa. Mas uma coisa que era difícil no começo, sustentar o figurino. Porque... Era pesado. Era muito pesado. Era muito pesado, assim. E algumas vezes uma lagriminha descia, assim. E eu ficava olhando para alguém para dar uma ajuda, contra a regra, por favor, traz o banquinho. Corta! Já enfiava o banquinho embaixo da saia e alguns me segura e senta, porque... foi duro, assim. Isso, nossa, como as mulheres, né, a gente, é uma vida de lutas, né, para você conseguir tirar aquilo tudo e solta a cintura, deixa a pessoa respirar em paz, né. Essa parte foi dura de aguentar, assim, porque o calor a gente está acostumado, né, tem que desligar o ar e tudo mais, a gente está acostumado. Mas essa parte, depois até me adaptar, e aí também algumas adaptações no figurino, sobretudo dos saiotes, foi... E eu sabia que eu tinha que usar, né? Porque faz parte de tudo, dessa construção. Mas em alguns momentos eu falava, ai meu Deus... né? Me distraía um pouco do estar ali, né? Ai, vamos lá, vamos sustentar isso. Todos vocês que estão aí no canal acompanhando esse trabalho maravilhoso, né? De vocês, na verdade, né? Eu acompanho as trocas e eu acho tão bacana o estilo de vocês, né? O conteúdo que vocês produzem. Eu quero convocar vocês para se juntarem, né, ao Kardec nos cinemas. Está ele aí vivo, 150 anos depois da morte, ou do desencarne, e eu escrevo na dedicatória de alguns livros, né, da biografia, eu sempre escrevo Kardec, luz e ação. Então eu desejo para vocês luz e ação também, que era o que o Kardec pregava também. Legal. Não deixa para depois, do dia 16 de maio, primeiro fim de semana do filme é fundamental.
Eu brinco, não deixa depois, porque a gente não sabe se tem filme, se tem gente, enfim. Esse primeiro fim de semana é fundamental, já tem ingressos sendo vendidos, né? A gente espera que exista uma nova invasão organizada, falando uma brincadeira com uma frase do Arthur Conan Doyle, mas além de tudo, se você não vai ao cinema porque é espírita, vai ao cinema porque se interessa por uma boa história, gostando da história, eu peço um compromisso. Leva ao cinema quem não conhece o Kardec. Mostra para as pessoas quem é esse professor, e quem ele foi, em que ele se transformou, e como isso aconteceu. Eu acho que isso é um bom serviço pela lembrança do professor, porque o filme tem atualidade com intolerância religiosa, escolas laicas, liberdade de expressão, suicídios e tantas outras coisas, mas, acima de tudo, o filme tem uma atualidade em relação à possibilidade de se autotransformar, de se reformar. E essa atualidade a gente espera que esteja presente nas discussões acerca do filme. Para mim, não é sair dali e comprar o Livro dos Espíritos para ter as respostas. Vai ser bacana se isso acontecer, mas é muito mais, leva uma pessoa que não conhece o Kardec aos cinemas, e eu acho que isso é bacana para que essa história continue viva e por mais muitos e muitos anos. Temos um compromisso dia 16 de maio nos cinemas, viu, gente? Não podem faltar. É isso aí, galera. Todo mundo, então, no cinema para assistir Kardec. Não percam! Kardec! Ingressos no link da descrição. Valeu, galera! Beijo!